Bom, gente, nossa aula de hoje vai ser sobre progressões geométricas. Falar um pouquinho sobre sequências. Na linguagem do dia a dia, o termo sequência significa uma sucessão de coisas em uma ordem determinada, cronológica, de tamanho ou lógica. Exemplo: dias da semana, meses do ano ou figuras semelhantes. Em matemática, sequência é usada para denotar uma sucessão de números, cuja ordem é denominada por uma lei ou função, cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Como exemplo, aqui temos o conjunto dos números pares e dos múltiplos de 7. As sequências numéricas podem ser classificadas como finitas e infinitas. Primeiro vamos falar das finitas, né? O primeiro exemplo aqui, ele fala dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5. Aqui está o conjunto 0, 5, 10 e 15. A representação fica A índice 1, A índice 2, A índice 3 e A índice 4. O segundo exemplo, ele fala da sequência dos números de dias dos meses de um ano bissexto. Temos o conjunto. Não esquecendo que é um conjunto finito, né? 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 30, 31, 30 e 31. E a representação é da mesma forma. A índice 1, A índice 2, A índice 3 e assim por diante. Até A índice 12, já que se trata de um conjunto finito. A sequência infinita, o primeiro exemplo a gente tem aqui os números naturais ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E assim por diante. A representação é a mesma coisa. A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 5, A índice 6 e assim por diante. O segundo exemplo é uma sequência dos números quadrados perfeitos. Se trata também de um conjunto infinito, né? 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. A representação segue as mesmas características. Sequência ou progressão geométrica, ou também chamada de PG, não é isso? Dividir um pedaço de papel sempre em 3 partes iguais e repetir esse processo por 4 vezes. Aqui temos um pedaço de papel, foi dividido em 3 partes, dividido de novo em 3 partes e assim novamente. Por 4 vezes, né? Como diz o problema. Aqui nós temos A índice 1, que é o primeiro caso, né? Tem valor, nesse caso o termo A índice 1 tem valor de 1. A índice 2, valor de 3. A índice 3, valor de 9. E A índice 4, valor de 27. Para achar a razão de uma PG, basta você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ou sempre o termo pelo seu antecessor. Nesse caso nós temos 3 dividido por 1 é 3. 9 dividido por 3 é 3. E 27 dividido por 9 também é 3. Dê um quociente nessa divisão constante. Nesse caso é uma PG. Classificada aqui como crescente. Por que crescente? Nesse caso, porque ela tem segundo termo maior que o primeiro. Continuando, na sequência 1, 3, 9 e 27, podemos ainda notar que A índice 2 é igual a 3, que é igual a 1 vezes 3. A índice 3 é igual a 9, que é igual a 3 vezes 3. A índice 4 é igual a 27, que é a mesma coisa que multiplicar 9 vezes 3. Segundo exemplo aqui, nós temos uma nova sequência, com algumas características diferentes da primeira. Nós temos 512, 128, 32, 8 e 2. Aqui, calculando sua razão. Nesse caso, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, eu tenho 128 dividido por 512 dá 1/4. 32 dividido por 128 também dá 1/4. 8 dividido por 32, da mesma forma, e 2 dividido por 8 também. Então, a razão dessa PG é de 1/4.
E essa PG aqui, ela é classificada, essa sequência, como decrescente, porque o segundo número é menor que o primeiro. Aqui nós temos, não é isso? 128 é a mesma coisa que multiplicarmos 512 vezes 1/4. E assim por diante. Se pegarmos o 32, é igual a 128 vezes 1/4, vai dar o mesmo resultado. Aqui vamos ver a definição. PG é toda sequência de números não nulo, no qual, a partir do segundo termo, o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente é uma constante, ou seja, né, cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente multiplicado por uma constante. Esse quociente, ou fator, é chamado de razão, que é representado pela letra Q da progressão geométrica. Sequência formada por uma lei ou função. Aqui nós temos f de x é igual a menos 1 elevado a n mais 1 vezes n sobre n mais 1. Temos 1/2 menos 2/3, 3/4 menos 4/5 e 5/6. Temos aqui as representações, né? Representando numericamente, representando geometricamente, temos aqui o primeiro termo com 2 partes, segundo tem 4, terceiro com 6. Nesse caso, se trata de uma sequência de razão 2. Que é representando graficamente. Nesse caso, nós temos os termos, não é isso? A índice 1, A índice 2, que é igual a 2, e A índice 3, que é igual a 3. E os valores dos termos são 2, 4 e 6. Se observarmos aqui esse gráfico, nós vamos notar que o eixo X estão aqui todos os termos, né? 1, 2 e 3. E o eixo Y está com os valores desses termos, que é 2, 4 e 6. Representando algebricamente agora. F de n é igual a índice n, que é igual a 2n, para n pertencente aos naturais, tal que n é maior ou igual a 1. Por chave nós temos, né? Por chave, 2n mais infinito e n igual a 1. Termo geral de uma PG. Voltando à divisão da folha de papel, fazendo agora inúmeras vezes essa divisão, temos A índice de n, é igual a 1 vezes 3 elevado a n menos 1. Então, nós vamos observar aqui, ó, A índice 1, não é isso? Que é igual a 1 vezes 3 elevado a 0, que é igual a 1 vezes 3 elevado a 0, onde 1 vezes 3 menos elevado a 1 menos 1. Que se observarmos que a índice 2, ele é igual a 1 vezes 3 elevado a 2 menos 1. A índice 3, a mesma coisa, 1 vezes 3 elevado a 3 menos 1. A índice 4, da mesma forma, 1 multiplicado por 3 e elevado ao índice, não, isso é o termo, menos 1. Bem, então agora vamos conhecer o termo geral de uma PG. Como exemplo de início, vamos ao seguinte modelo. A índice n é igual a 1 vezes 3, cujos expoentes estão n menos 1. Termo geral da PG para esse exemplo dado. Como qualquer outro conteúdo, o PG também tem sua fórmula. Como nesse exemplo tínhamos A índice 1 igual a 1 e Q igual a 3, então a fórmula geral de uma PG se resume em A índice n igual a A índice 1 menos Q elevado a n menos 1. Onde vocês podem observar que A índice n significa o termo geral dessa fórmula, A índice 1 é o primeiro termo da sequência, n é o número de termos da PG e Q significa a razão.
Vamos ver agora modelos de soma dos n termos de uma PG finita. Tomamos então como exemplo a sequência 1, 3, 9 e 27. Observem que esta é uma PG finita, cujos seus membros, nesses termos, o segundo é maior que o antecedente. Então, neste caso, é uma PG também crescente. Basta, então, sabermos agora a que razão pertence essa progressão geométrica. Então, S é igual a 1 mais 3 mais 9 mais 27, ou então 3 é igual a 1 vezes 3, 9, que é igual a 3 vezes 3, 27, que é igual a 9 vezes 3, e 81, que é igual a 27 vezes 3. Neste caso aqui, vocês podem observar o número 3 em vermelho, significa que é a razão desta PG. Como é que sabemos que 3 é a razão desta PG? Dividindo o segundo termo pelo seu anterior, ou seja, se dividirmos 3 por 1, encontramos 3. 9 por 3, 3. 27 por 9, 3. 81 por 27, 3. Concluímos então que esta é uma PG finita, crescente de razão 3. Assim, 3 vezes S é igual a 3 mais 9 mais 27 mais 81, menos S igual a 1 mais 3 mais 9 mais 27. Observe que 3, 9 e 27 são os termos iguais. Resumindo, então, 3 vezes S menos S é igual a 81 menos 1, onde S é igual a 80 dividido por 2, que é igual a 40. Continuando. Então, consideremos uma PG finita da seguinte forma: A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 5, A índice 6, finalizando então em A índice N, cuja razão Q tem que ser diferente de 1. Vamos então ao seguinte cálculo. S índice N é igual a A índice 1 mais A índice 2 mais A índice 3, assim por diante, mais A índice N menos 1 mais A índice N. É o primeiro termo, no caso. Então, multiplicamos, ambos os membros por Q, ou seja, todos os membros aqui presentes serão multiplicados por Q. Veja, S índice N, multiplicamos por Q, que é igual a A índice 1 vezes Q mais A índice 2 vezes Q mais A índice 3 vezes Q, mais A índice N menos 1 vezes Q mais A índice N vezes Q. S índice N vezes Q é igual, então, a A índice 2 mais A índice 3, se resume, então, em A índice 2. A índice 3 e A índice menos 1 mais A índice N se resume em A índice 4. Como A índice N mais 1 é igual a A índice 1 vezes Q elevado a N, então fazemos o segundo menos o primeiro. Veja como foi feito a multiplicação. Então, S índice N vezes Q menos S índice N fica igual a A índice 1 vezes Q elevado a N menos A índice 1, que é equivalente a Q menos 1 vezes S índice N igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Conclusão desse cálculo: S índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1 e Q diferente de 1. Como qualquer outro conteúdo também de matemática, progressão geométrica também pode ser representada em diferentes contextos. A partir de agora, vamos mostrar então alguns contextos em que pode ser usada a PG. Histórico. No histórico, a PG pode vir representada em números figurados, que são os números quadrados. Vejamos.
1. 1 é quadrado, pois 1 ao quadrado é igual a 1. 4 também é um número quadrado, pois 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 9. 3 ao quadrado é igual a 9. E 16, que é 4 ao quadrado é igual a 9. Que também pode ser representado pelos termos a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice n e assim sucessivamente. Pois, como podemos observar, são números infinitos. Digamos que a índice 1 seja igual a 1. A índice 2 tem seu valor 4. A índice 3, o 9. A índice 4 é o 16. E a índice n é um n ao quadrado, por não conhecermos ainda o valor existente que pode substituir a letra n. Ou então, calculamos da seguinte forma. 1, que já é um número quadrado. 1 mais 3, que é igual a 4. 1 mais 3 mais 5, que é igual a 9. 1 mais 3 mais 5 mais 7 igual a 16 e assim por diante. A PG também pode ser representada em biologia e também em outras áreas interdisciplinares. Em biologia, a PG é utilizada na divisão das amebas. Vamos ver. Veja bem, uma ameba, ela se divide em duas. Duas amebas se dividem em 4 e assim por diante. São números, no caso, sucessivos. 4 amebas se dividem em 8 infinitamente. Vejamos os termos 1, 2, 4 e 8, que são os termos que representam a divisão das amebas. Como que chegamos a esta razão? Vimos anteriormente que para achar o valor de uma PG, basta dividir o segundo termo pelo seu antecedente. Só assim saberemos a que razão pertence a PG. Se dividirmos o 2 por 1, encontramos 2. Se dividirmos o 4 por 2, encontramos 2. O 8 por 4, encontramos 2. Concluindo, esta progressão geométrica é uma PG crescente infinita de razão 2. Um exemplo também muito bom de se utilizar a PG é na música. Quem toca, ou quem canta, ou até quem estuda música, sabe que para uma música ter um ritmo é preciso ter compasso e sinais. Esses sinais são chamados também de notas e cada uma delas tem o seu tempo, sendo que a próxima nota tem metade do valor da antecedente. Digamos que numa música em que o compasso seja um compasso quaternário, a semibreve então vale 4 tempos. É só um exemplo. Neste caso, já que ela vale 4 tempos, a mínima vale 2, que é a metade da semibreve. Seguindo a ordem dessas notas, após a mínima vem a semínima. O valor da semínima é a metade da mínima. O valor da colcheia é a metade da semínima. Da semicolcheia é metade da colcheia. Da fusa é metade da semicolcheia e semifusa é metade da fusa. A unidade de valor rítmico é a semibreve. Ou seja, a partir daí, sabendo o tempo da semibreve, podemos então determinar quais os valores das outras notas. Cada nota vale a metade da precedente na ordem citada. Podemos então representar esses valores, que são os valores dos sinais das notas musicais, pela sequência finita. Vejamos, 1, metade de 1, 1,5, metade de 1,5, 1/4, de 1/4, 1/8, metade de 1/8, 1/16, de 1/16, 1/32, de 1/32, 1/64. Faz de conta que esses valores aqui são os valores das notas. Então, 1/2 é igual à multiplicação de 1 vezes 1/2. 1/4 é igual a 1/2 multiplicado por 1/2.
1/8 é igual a 1/4 vezes o meio. 1/16 é igual a 1/8 vezes o meio. 1/32 é igual a 1/16 vezes o meio. E 1/64 é igual a 1/32 vezes o meio. A PG também ela pode ser representada em geometria e álgebra. Vejamos então o seguinte exemplo. A área sob a curva y é igual a x² no intervalo 1,4. Então, dividindo esse intervalo em 6 partes iguais e construindo retângulos, veja, observa no gráfico a construção dos retângulos, cuja altura são os valores de x tomados à extrema direita. Podemos formar uma sequência com as áreas desses 6 retângulos. Podemos observar a sequência por meio dos tamanhos de cada um dos retângulos. Essas áreas, ela pode ser representada da seguinte forma: R índice 1, R índice 2, R índice 3, R índice 4, R índice 5, R índice 6. Vejamos os seguintes termos: 9/8, 2, 25/8, 9,5, 49/8 e 8. Será que há algum padrão nessa sequência das áreas dos retângulos? Vejamos então os seguintes cálculos. Veja, R índice 1 é igual a 1/2 vezes os termos 3² dividido por 2². Repetimos o meio e exploramos então os quadrados. 3² 9, 2² 4. Fazemos então a seguinte multiplicação. 1 vezes 9 é igual a 9, 2 vezes 4 é igual a 8. Está aí o resultado daquele primeiro termo. R índice 2 é igual a 1/2 vezes 2². Neste caso, repetimos o meio e tiramos o quadrado. 2², 4. Fazemos então a seguinte multiplicação. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 4, 8. R índice 3 é igual a 1/2 vezes 5² sobre 2². 1/2 vezes 5² 25. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 25 é igual a 25. 2 vezes 4, 8. R índice 4 é igual a 1/2 vezes 3². Repetimos o meio e tiramos então o quadrado. 3², 9. Então, no caso, fica 1 vezes 36, 36. 2 vezes 4, 8. R índice 5 é igual a 1/2 vezes 7² dividido por 2², que é igual a 1/2 vezes 7², 49. 2², 4. Então, fica 49 sobre 8. R índice 6 é igual a 1/2 vezes 4², que é igual a 1/2 vezes 16. Então, 1 vezes 64 é 64, 2 vezes 4, 8. Então, R índice 1 é igual a 9/8, R índice 2 é igual a 16/8, R índice 3, 25/8, e assim em diante. Vejamos então como foi que chegamos a essa conclusão. Veja, R índice 1 é igual a 3², que é igual a 9. R índice 2 é igual a 4² sobre 8, que é igual a 16 sobre 8. R índice 3 é igual a 5² sobre 8, onde 5² é igual a 25. R índice 4 é igual a 6², que é igual a 36 sobre 8. R índice 5 é igual a 7², que é 49 sobre 8. E R índice 6 é igual a 8², que é igual a 64 sobre 8. E esses cálculos puderam ser feitos por meio da fórmula, onde R índice 1 é igual a 1 mais 2². Veja bem, 1 mais 2 é igual a 3 ao quadrado sobre 8. No R índice 2, onde fica 4², fazemos 2 mais 2, 4² sobre 8, seguindo a fórmula. R índice 3 é igual a 3 mais 2², onde fica 3 mais 2, 5 ao quadrado sobre 8. R índice 4 é igual a 4 mais 2, que é igual a 6². R índice 5, 5 mais 2² é igual a 7² sobre 8. E R índice 6 é igual a 6 mais 2² sobre 8, que fica então, no caso,
que 6 mais 2, 8 ao quadrado sobre 8. Tudo isso foi possível por meio da fórmula aqui presente. A fórmula para estes cálculos é R índice N igual a N mais 2 ao quadrado sobre 8. No caso, então, só substituímos N pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, dando continuidade à sequência. Temos aqui os fractais. Vaclav Sierpinski foi um grande matemático polonês. Em 1916, criou uma curva muito interessante chamada o Triângulo de Sierpinski. Sua construção consiste basicamente em observe os triângulos. Nós temos aqui 4 triângulos, onde o primeiro é o original. A partir do segundo, podemos observar sua fase de estágio, né, de transformação, onde temos o primeiro estágio, o segundo e o terceiro estágio, que nos lembra muito, como foi dito anteriormente, com as folhas de papel, mostrado a folha no primeiro estágio, dobrada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que se multiplicava. Assim também consiste nesse teorema dos triângulos. No primeiro estágio, ele triplica, né? No segundo estágio, ele multiplica 9 e no terceiro estágio para 27. Se a gente observar todos esses espaços em branco. Considerando apenas os triângulos brancos obtidos, temos a sequência 1, 3, 9 e 27. Essa sequência é geométrica de razão Q igual a 3. A sequência de Bifonassi. Observe agora o nascimento dos coelhos, segundo a teoria de Bifonassi. Temos aqui essa demonstração da produção de coelhos. De acordo com essa demonstração, temos aqui a tabela com o número de meses desde o início, com o número de casais, que vai ficar assim. A sequência que fornece o número de casais de coelho é obtida da seguinte forma. Primeiro, casal 1, né? No primeiro mês, que vai ser 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2, que é igual a 3, 2 mais 3, que é igual a 5, 3 mais 5 igual a 8, 5 mais 8 igual a 3. Observa que sempre nós pegamos o resultado e adicionamos sempre com o nosso antecessor. No caso, nós temos 2, que foi adicionado com o antecessor 1, 3 com o antecessor 2, 5 com o antecessor 3, e assim sucessivamente. Dada assim a teoria de Fibonacci, que fica representada assim, pela seguinte expressão: f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Expressão que dá um número de Fibonacci de ordem n. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 30, 55, 89 e 144. Vale lembrar que essa é uma sequência infinita e é chamada de sequência de Fibonacci. Em 1611, Kepler notou que a divisão entre o número de Fibonacci e seu precedente leva ao número f, que é a derivada de π, quando se avança para valores cada vez maiores na sequência. Em termos matemáticos, temos que f de n, tal que f de n menos 1, implica em f quando n for infinito.
De modo inverso, os números de Fibonacci podem ser gerados a partir da potência de f segundo a expressão f de n igual f, derivado de π, de índice n, menos f de índice n sobre raiz de 5. Nos Estados Unidos, há uma sociedade de matemática chamada Sociedade Fibonacci, que publica artigos trimestralmente e que dirige no Centro Bibliográfico e de Pesquisa sobre Aplicações da Sequência de Fibonacci. O matemático Edward Lucas apresentou a sequência 2, 1, 3, 4, 7, 11 e 18, que possui o mesmo padrão que a de Fibonacci, ou seja, ele seguiu a mesma teoria de Fibonacci. O primeiro é o quadrado mágico. O primeiro registro de origem antiga e desconhecida de um quadrado mágico apareceu na China. Temos então aqui um quadrado mágico, que consiste em que um quadrado numérico é mágico se ele possuir n ao quadrado, números inteiros positivos e diferentes entre si, tais que a soma dos n números que figuram nas linhas, colunas e diagonais seja constante. Toda sucessão de n números distintos compreendidos entre 1 e n ao quadrado e cuja soma é constante mágica chama-se sequência mágica. No quadrado ao lado, a constante mágica é 15 e as sequências mágicas são 9, 4, 9 e 2, 3, 5 e 7, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 8, 1, 6, 2, 7, 6. Ou seja, qualquer uma das direções que você somar vai dar 15. Se eu somar aqui na primeira linha 4 mais 9, 13, 13 mais 2, 15. Na diagonal, se eu somar agora na diagonal 4 mais 5, 9, 9 mais 6, 15. Assim como 3 mais 5, 8, 8 mais 7, 15. Ou seja, qualquer uma das direções que você somar, a somatória será sempre 15. Por isso, chamado de quadrado mágico. Bacana, né? Considere um quadrado mágico que possui 16, ou seja, 4 ao quadrado, números naturais diferentes de 1, 2 até 16. Se a constante mágica é 34, complete o quadrado mágico ao lado e escreva sequências mágicas. Procede as mesmas regras do quadrado anterior mostrado. Ou seja, a somatória dos valores aqui em qualquer uma das direções tem que ser agora 34. No exemplo anterior era 15. Só que nesse agora você tem que fazer a somatória de forma que dê 34. Ou seja, 12 mais 1, 13. 13 mais 7, 20. Mais 14, 34. Assim também como na diagonal ou nas linhas ou colunas. Seja ela na horizontal ou vertical. Tem que dar sempre a somatória 34. Vamos ver como ficou. Ou seja, na diagonal ficamos com 13 e 4. Ou seja, 1 mais 13, 14. 14 mais 16, 30. Mais 4, 34. Bacana, né? Bom, pessoal, esse foi um pouquinho da nossa apresentação de progressões geométricas apresentadas pelas graduandas Alcione, Maria Joana e Noêmia. Até a próxima.